Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa nesta segunda-feira, 28 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. Em Santa Maria Maior, a homenagem dos cardeais ao Papa e as orações do povo. Na tarde deste domingo, os cardeais reunidos nas congregações gerais em vista do conclave visitaram o túmulo do Papa Francisco e rezaram as segundas vésperas, presididas pelo cardeal Macricas. Mais de 20 mil pessoas fizeram fila desde a manhã de domingo para saudar o Papa, rezar diante de sua lápide e depositar flores, entre elas a Senhora das Flores Amarelas, Carmela Mancuso, em lágrimas diante da escrita Franciscus. Eu o amava. Para mim, ele é um santo. Carmela Mancuso, a calabresa conhecida no mundo como a Senhora das Flores Amarelas, a quem o Papa dedicou suas poucas palavras em 23 de março, dia em que recebeu alta do Hospital Gemelli, chora diante do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Numa sacola, ela carrega um novo buquê, todo amarelo, e está na fila com milhares de outras pessoas que sobem os degraus da Basílica no Monte Esquilino. Mais de 20 mil desde que foi aberto ao público na manhã deste domingo às 7 horas. Em meio aos constantes pedidos para não fazer fotos e agilizar os passos em função da segurança, uma exceção foi feita para Carmela, e ela passou à frente, como foi feito muitas vezes durante as audiências gerais de quarta-feira, quando o Papa havia aparecer na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI, e abriu os braços, exclamando: "Aqui está ela." Carmelina caminha lentamente, coloca as flores de lado e, com a mão na boca, chora ao contemplar a luz suave que ilumina a cruz do Bom Pastor e se reflete na inscrição Franciscus, gravada no mármore. O Papa, que ela foi uma das últimas a conseguir saudar fora da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa, durante o giro no Papamóvel, ato conclusivo da vida de Jorge Mário Bergoglio, está sepultado ali desde o último sábado, sob aquele mármore proveniente da Ligúria. "Posso ficar aqui mais um pouco?" pergunta a Senhora das Flores Amarelas, unindo-se às vésperas que os mais de 110 cardeais reunidos em Roma rezaram na tarde desse domingo na Basílica Liberiana. Foi decidido na congregação geral, na sexta-feira passada, organizar um momento de oração não programado para prestar homenagem ao Papa. Na tarde desse domingo, eles chegaram antes das 16 a Santa Maria Maior, partindo de micro-ônibus da praça em frente à Sala Paulo VI. As pessoas ali presentes e alguns adolescentes do Jubileu dos Adolescentes acompanharam a passagem dos cardeais pela porta em procissão até o túmulo do pontífice. Diante deles, o cardeal Santos Abreu e Castelhó, arcipreste emérito da Basílica, que acompanhou o então recém-eleito Papa Francisco em sua primeira visita a Santa Maria Maior, no dia seguinte à sua eleição. Depois, um por um, ou em grupos de 3, os cardeais pararam diante do túmulo. Alguns permaneceram em oração por alguns minutos, rezando uma Ave Maria. Outros fizeram o sinal da cruz ou tiraram uma foto. Aqueles que puderam se ajoelharam por alguns instantes. Todos se reuniram então na Capela Paulina, ao lado do túmulo, sob o olhar da Salus Populi Romani, que 126 vezes viu Francisco de joelhos nos primeiros tempos e numa cadeira de rodas nos últimos tempos, dizer-lhe obrigado por uma viagem apostólica a ser realizada ou concluída com sucesso, por uma operação médica que correu bem, por uma simples saudação. Com o olhar voltado para o ícone, que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas, os cardeais rezaram juntos em silêncio. Despresididas pelo cardeal arcipreste e coadjutor Rolandas Macricas. Atrás deles se uniram grupos de fiéis. O fluxo contínuo de visitantes não parou, assim como a fila em frente aos confessionários não parou. E os celulares, antes voltados para o túmulo, viram-se para os cardeais que cantavam os salmos. As orações foram rezadas em diferentes línguas por diferentes sacerdotes.
foram feitas orações pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Tudo durou pouco mais de meia hora. Os cardeais, então, deixaram a Basílica, que permanece aberta aos fiéis até as 22 horas locais. Nesta segunda-feira, mais uma nova congregação geral para preparar o conclave que elegerá o sucessor de Pedro, de número 267. Papa Francisco aos jovens em vídeo inédito. Aprendam a escutar. Isso ajuda a paz. Vídeo gravado no início de janeiro, em que o Papa se dirige aos jovens participantes da iniciativa Oficinas de Escuta. Não se esqueçam dos avós. Eles nos ensinam muito. Ragazzi, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare a ascoltare. Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem. E depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar. Esse é o convite do Papa Francisco feito aos jovens num vídeo gravado em 8 de janeiro passado num celular por um hóspede da Casa Santa Marta. A mensagem, publicada no site da revista semanal italiana Oggi, foi dirigida aos jovens que participam da Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Drusian, que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros. O Papa, que aparece em trajes informais no vídeo, reiterou este convite. Guardate bene la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde. E questo non aiuta alla pace. Olhem atentamente as pessoas. Elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz. Escutem. Escutem bastante, diz Francisco no vídeo, junto com a inevitável exortação para não se esquecerem dos avós. E não dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto. Os avós nos ensinam muito. Palavras que se adaptam bem ao domingo, que marcou a conclusão do Jubileu dos Adolescentes em Roma. Prego per voi, pregate per me. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios Padre Luiz Miguel Modino, que vem lá da nossa Amazônia. E para nós é uma alegria recebê-lo, porque Padre Modino é um pouco os nossos olhos, o nosso coração e a nossa boca lá na Amazônia. Padre Modino, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente também é uma alegria grande poder estar aqui mesmo nestas circunstâncias do falecimento do Papa Francisco, que sempre nos entristece, mas também a gente está vivendo estes dias com fé e com esperança em que ele vai continuar intercedendo pela nossa igreja e pela nossa Amazônia. A alegria da Amazônia, o senhor trouxe um pouquinho para cá? Ou a dor da Amazônia? Na Amazônia a gente percebe muitas coisas boas, muitas coisas que alegram o coração da gente. Mas a gente não pode esquecer nunca os clamores que vêm da Amazônia e que a Igreja Católica está acompanhando há muitos e muitos anos. Eu ainda lembro o que o Papa Francisco falou em 2013, na viagem que ele fez no Brasil, com os bispos do Brasil sobre a Amazônia, e dizia que a igreja na Amazônia não é como aqueles que vão para tirar as coisas e vão embora. É alguém que vai para ficar, para acompanhar a vida, as alegrias, mas também as dores, os clamores dos povos da Amazônia. Isso é algo muito significativo, muito marcante na vida da igreja da Amazônia e na vida dos povos da Amazônia do pontificado do Papa Francisco. Também a Amazônia chorou a passagem, a Páscoa do nosso Papa Francisco.
Eu acho que o mundo todo chorou a Páscoa do Papa Francisco, porque para os pequenos da Amazônia, mas para todas as pessoas da Amazônia, Francisco foi alguém muito marcante. Não podemos esquecer que a Amazônia foi a única região do mundo que o Papa quis fazer um sínodo especial, e isso tem marcado a vida dos povos e da igreja. O sínodo para a Amazônia dizia novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. A partir da Amazônia, o Papa Francisco quis mostrar como caminhar como igreja, mas também como caminhar como sociedade nesse tema tão caro a ele, que era a ecologia integral. Na Alegria da Amazônia, o Papa falava dos seus sonhos. Vamos continuar a sonhar? Francisco sempre foi um sonhador. Francisco de Assis e Francisco de Roma, o Papa Francisco, sempre foram pessoas que nos ensinaram a sonhar. E o cristão, aquele que tem esperança, aquele que tem fé, nunca pode deixar de sonhar. Sonhar com que o nosso mundo possa se transformar sob o olhar de Deus, e assim fazer cada vez avançar mais o reino de Deus, fazer avançar mais uma sociedade, um mundo onde as pessoas deixem de sofrer, onde as pessoas deixem de chorar, onde as pessoas possam viver com alegria, possam viver em plenitude, desfrutar da vida do dia a dia. O senhor esteve nos funerais do Papa Francisco. Que sentimento brotou? Foi um sentimento de tristeza por despedir alguém que foi tão importante na vida da igreja e na vida da gente nos últimos anos. Também ver tanta gente que chegou de tantos lugares para despedir o Papa Francisco, desde os poderosos da terra, lá estavam legações diplomáticas, governos do mundo todo, mas também, sobretudo, os pequenos, os pobres, aqueles que realmente choram pela morte de alguém que foi uma referência em sua vida, alguém que realmente entendiam, alguém que suas palavras chegavam no coração e acalmava muitas vezes o sofrimento deles. É claro, agora os nossos cardeais, eles estão nesse pré-conclave, nas congregações gerais, estão se conhecendo, porque muitos não se conhecem, e nós temos o nosso querido Dom Leonardo, que vem da Amazônia e já foi definido o cardeal da Amazônia. Como é que está Dom Leonardo? Dom Leonardo está bem, tranquilo. Nem passa pela cabeça dele ser eleito Papa, mas ninguém sabe, né? É uma possibilidade, como pode ser eleito qualquer dos outros cardeais, mas ele comentava na viagem que o próximo pontífice será alguém que terá um trabalho muito árduo pela frente, porque todas as coisas que iniciou o Papa Francisco, dar continuidade não será fácil. Mas eu acho que o importante é continuar escutando como o Papa Francisco fez. Continuar escutando a igreja, continuar escutando o povo, continuar escutando Deus, evidentemente, o Espírito de Deus. Assim, acho que vamos poder fazer com que o próximo Papa seja alguém que não seja um Francisco, ninguém espera um novo Francisco, mas seja alguém que continue escutando os clamores dos pequenos, daqueles que não contam. Nesse sentido, a experiência de Dom Leonardo em Manaus é muito significativa. Recentemente, na Semana Santa, eu fiquei muito marcado. Não participei porque estava acompanhando as comunidades. Eu acompanho comunidades no interior da Arquidiócese de Manaus, no Rio Negro, mas para mim o mais significativo foi a via sacra que ele fez com os moradores de rua. Ele, com a filetata, acompanhou esse povo e mostrou que a igreja é uma igreja misericordiosa com aqueles que a sociedade não enxerga, inclusive muitas vezes a sociedade despreza e condena. Obrigado pelo seu trabalho, pelo carinho e tecer os nossos olhos e o nosso coração também na Amazônia. Obrigado a vocês, porque graças a vocês o mundo pode conhecer aquilo que é vivenciado nas nossas comunidades, na nossa igreja da Amazônia, e acho que isso sempre é um testemunho para tantas pessoas que enxergam na Amazônia a voz de Deus que acompanha a vida dos povos.